Olá, turminha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gessé e a gente vai estudar hoje a nossa aula de História. Muito bem? Vamos para o nosso assunto de hoje. Vamos estudar hoje sobre diversidade, tá bom? Seja bem-vindo, não sei se você está assistindo a nossa aula pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas o nosso bom dia, boa tarde ou boa noite. Não esqueça de manter sempre os seus cuidados com a higiene por conta do Covid-19. Use sempre a máscara, tome bastante água, use o álcool gel e evite aglomerações. Vamos então para o nosso tema de hoje. Você já parou para perceber que nos lugares onde a gente frequenta, nas ruas, as pessoas elas são bem diferentes? Imagine aí você numa avenida onde as pessoas vão para lá e para cá. A gente percebe que as pessoas não são iguais. Tem algumas mais apressadas, outras estão descansando e a gente consegue ver talvez no centro da cidade aí, muita gente trabalhando. Você vê pessoas que são altas, baixinhas, outras um pouquinho mais magras e a gente percebe que todas elas são diferentes. Cada pessoa carrega consigo as suas características pessoais e é isso que a gente chama de diversidade. A gente tem que aprender a conviver com a diversidade e a respeitar as diferenças que as pessoas apresentam. Vamos entrar então no nosso assunto de hoje, que é a diversidade cultural. Já pensou aí, se as pessoas fossem iguais, como seria tedioso a nossa vida? Se as pessoas gostassem dos mesmos tipos de músicas, se as pessoas gostassem das mesmas danças, se todo mundo comesse somente a mesma comida. Nossa, como seria ruim! Por isso que as pessoas são diferentes. Cada uma gosta de algumas coisas diferentes. Tipo de comida, tem profissões diferentes, gostam de tipos de músicas diferentes. E é isso que torna o nosso país um país rico em diversidade. Mas, professor, de onde surgiu tanta diversidade? Isso surgiu há muito tempo. Quando o Brasil foi formado, ele não foi formado apenas por um tipo de gente. Por isso que aconteceu a miscigenação. O nosso país é formado por uma mistura de raças. A gente formou o nosso país graças à raça indígena, aos povos africanos e aos imigrantes. Com essa mistura que nós temos hoje, o povo brasileiro. Cada povo trouxe a sua cultura, o seu tipo de comida, as suas crenças, as suas danças, a sua música e também a sua arte. E é nas cidades que a gente consegue ter o encontro aí de toda essa diversidade. Vem aqui para a nossa cidade. Luiz Eduardo Magalhães é um ótimo exemplo de diversidade. Aqui na nossa cidade, a gente encontra pessoas de todos os lugares do mundo e pessoas que vieram também de descendências de diversos lugares do mundo. São nas cidades onde temos esse encontro de diversidades culturais. Aqui nós podemos encontrar tanto os descendentes de indígenas, como dos africanos, como dos imigrantes. Não é muito difícil a gente ir no centro da cidade e encontrar exemplos de pessoas que vieram de qualquer um desses lugares. E ali elas demonstram por meio das suas roupas, por meio da sua música, por meio da sua arte, a sua forma de agir que vieram de algum desses lugares. Na nossa cultura, a gente pode ver aí no meio das músicas e das danças, que existe uma grande diversidade. Aqui na Bahia, por exemplo, existem muitas músicas e danças que são de origem africana. Existem também aquelas que são de origem indígena, exatamente. E existem aquelas que vieram de origem dos imigrantes. Observe essa imagem. Isso. É uma manifestação cultural dos descendentes de alemães, que tem ali a sua cultura específica, as suas danças específicas e tem também o seu tipo de música específica. Na nossa cidade, nós devemos prezar sempre pelo respeito à diversidade. Independente de onde as pessoas vieram, independente de onde você veio, temos que conviver com a diversidade das pessoas e aprender a respeitá-las. Principalmente, aprender um pouco mais sobre a cultura que elas apresentam. A culinária, por exemplo, é um ótimo exemplo de diversidade. A gente aqui tem diversos exemplos de comidas que vieram de outros países. Se você aí em casa é uma daquelas crianças que gosta do beiju, tradicional beiju, de onde será que surgiu o beiju?
Exatamente, veio dos povos indígenas. São graças aos indígenas que nós temos comida como o beiju. Mas não é só isso, temos outras. O acarajé, que é muito tradicional aqui na Bahia. De onde será que ele surgiu? Nós podemos ver a diversidade de acordo também com as manifestações artísticas. Cada povo que veio para o nosso país, ele trouxe consigo uma bagagem cultural. Eles têm uma forma de pensar, têm uma forma de se expressar. E na arte a gente vê essas expressões. Como é que eu posso conviver com a diversidade? A diversidade cultural, ela sempre vai ter muito a me ensinar. A medicina, por exemplo, aprendeu muito com aquilo que os índios trouxeram das suas crenças, dos seus costumes, e graças aos índios, muitos medicamentos que existem hoje surgiram graças à experiência que eles tinham com as ervas naturais. A diversidade nas cidades, dá uma pausa. Aprendemos com as diversas culturas, né? Seja ela indígena, africana ou dos nossos amigos imigrantes. É na escola que às vezes nós temos um convívio mais direto com as pessoas que vieram de diferentes lugares do país ou até de fora dele. Lá na escola eu posso encontrar alguém que veio de uma parte diferente do meu país. E essa pessoa vai ter uma forma de falar diferente, uma forma de pensamento diferente, uma forma talvez de se vestir diferente, mas essas diversidades devem ser respeitadas, tanto na escola, como no lugar onde eu vivo, ou em qualquer outro lugar que eu frequente. Você vai assistir agora um videozinho que vai explicar um pouquinho mais sobre a miscigenação, sobre a origem do povo brasileiro e sobre a diversidade. Momento do vídeo. A diversidade cultural brasileira, mistura de povos, diversidade de culturas. O Brasil é um país de grande diversidade étnica e cultural, herança da miscigenação dos povos, que contribuíram para a formação da população brasileira. E o que é miscigenação? É a mistura de raças. Então, no Brasil, foram misturadas as raças indígenas, africanos e os imigrantes, como a gente viu na nossa aula de história. Essa diversidade ela pode ser notada nas características físicas da nossa população e nos seus hábitos e tradições, como as festas populares, as danças, os ritmos musicais e a culinária. Então, por conta dessa diversidade, no Brasil, nós temos pessoas brancas, pardas, negras. A própria língua falada no Brasil revela a mistura de culturas do povo brasileiro. A nossa língua foi herdada dos colonizadores portugueses, mas utilizamos muitas palavras que têm a origem da língua de outros povos. Então, a nossa língua ela foi herdada dos portugueses, mas nós também temos palavras de origem africana, como angu, cochilo, quiabo, e também nós temos palavras de origem indígena, como jacaré, abacaxi, mandioca. A influência indígena é marcante na cultura brasileira. A cultura brasileira é bastante influenciada por alguns costumes indígenas, como as lendas e os mitos do folclore brasileiro, o uso de ervas medicinais, de técnicas de agricultura e de extração de recursos da natureza e a arte em cerâmica. Tudo isso foi herdado da cultura indígena. A culinária também tem influência dos indígenas. O milho, a mandioca são ingredientes importantes na alimentação dos povos indígenas que hoje compõem diversos pratos consumidos em todas as regiões do país. E o hábito de dormir e descansar nas redes, que nós os nordestinos amamos, também foi um hábito herdado dos indígenas, assim como tomar banho todos os dias. A influência africana na formação da cultura brasileira. Mesmo vivendo como escravo, os africanos tiveram alguns hábitos e tradições dos seus lugares de origem, e isso influenciou a formação da cultura brasileira. É possível identificar contribuições dos povos africanos na língua, na culinária, na música, na religião e em muitas outras manifestações culturais. Então, a nossa cultura também foi influenciada pela cultura africana.
Os ritmos musicais como o samba, o maracatu, o batuque e a capoeira são alguns exemplos da influência artística dos povos africanos. E a nossa culinária também tem vários elementos da cultura africana, como o vatapá, o acarajé, o hábito de consumir azeite de dendê. Todos esses hábitos africanos influenciaram na cultura brasileira. E os imigrantes, as pessoas que vieram de outros países para o Brasil, também influenciaram a cultura brasileira. Os portugueses, os italianos, os espanhóis, sírios, libaneses, japoneses e outros imigrantes que vieram para o Brasil deixaram traços de sua cultura na língua, na alimentação, nas festas e tradições e em muitas outras características culturais do nosso país. As festas juninas e o carnaval foram trazidos pelos colonizadores portugueses. Deles também herdamos a língua falada em nosso país. As massas, como a macarronada e a lasanha, foram trazidas pelos italianos, o quibe e a esfirra pelos árabes, o sushi e o sashimi pelos japoneses, a paella pelos espanhóis. A lista é grande demais. Um dos pratos mais conhecidos que nós podemos citar, que foi herdado pelos imigrantes, é a pizza, né? Que a pizza é uma comida tradicional italiana. E nós aqui no Brasil herdamos esse costume. Viu aí? Graças a esse vídeo a gente aprendeu um pouquinho mais sobre diversidade. A gente tem que entender que não existe mais as diferenças de raças. Só existe uma raça que é a raça humana. E nós devemos viver em comunidade e aprender a respeitar as diferenças, respeitar a diversidade que existe na nossa cidade e também no nosso país. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha contribuído, que nós possamos aprender cada vez mais com a diversidade que existe ao nosso redor.